Salve, salve nação tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, onde trazemos notícias do tricolor mais querido e amado do Brasil, o São Paulo Futebol Clube. Então pessoal, nesse vídeo a gente vai estar fazendo aí um corte à reação do programa Jogo Aberto, onde a Renata Fã, Cicinho, Edu, Dracena, Ronaldo vão comentar a respeito do tricolor e trazer as últimas informações, tá bom? Próxima partida do tricolor é pelo Campeonato Brasileiro contra o Vitória em Salvador. Mas antes de ir para o vídeo, eu peço que você, por favor, se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sino para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui do canal, tá bom? Então, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Tem mais imagens de Arboleda no Equador. Essa história promete novos capítulos. Notícias do tricolor paulista. Acharam o Demo. Ele não completou um mês de clube ainda, mas emoção não faltou nesse período, nem trabalho, nem pressão. Estreou como todo mundo sonha, com vitórias, 2-0 na Chapecoense, 2-1 no Bragantino, em Bragança Paulista. Mas aí vieram 2 tropeços seguidos e a torcida com um pé atrás sobre o trabalho dele. Perdeu para o Atlético em Minas, para o Palmeiras no Morumbi. Bons resultados mudam tudo. O empate em Porto Alegre com o Inter, ok. Mas a goleada contra o Cruzeiro teve um toque especial. Esquema de jogo com a aposta dele, os rápidos Arthur e Ferreirinha. Precisava dar sequência para um pouco de paz. E veio mais uma vitória, mesmo debaixo de chuva, com vento forte. O vento soprou a favor. Estreia conquistando 3 pontos na Copa Sul-Americana contra o Boston River. Vi uma equipe sólida, né, que conseguiu, mesmo com pouco entrosamento de jogo, né, com muito entrosamento de treino, mas pouco de jogo, fazer um jogo seguro, né, controlar o adversário e vencer fora de casa numa estreia importante. O próximo desafio do São Paulo vai ser contra o Vitória em Salvador, neste sábado às 4h30 da tarde, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O tricolor tem um retrospecto recente positivo contra esse adversário. Nos últimos 8 jogos, perdeu apenas um, o último. Ganhou os outros 7, marcou 15 gols e sofreu apenas 4. A interrogação é saber qual time tricolor estará em campo. Sabino, Luciano, Luca, Caleri nem viajaram para o Uruguai. Quantos que jogaram em Montevidéu vão estar no gramado no Barradão? Ainda não dá para saber. Para sábado a gente descansa, a prioridade, né, vai ser fazer ajustes, pequenos ajustes, né, e montar a estratégia para o jogo de sábado fora de casa, que é muito importante. Nos bastidores, segue o agito com relação ao zagueiro Arboleda. Ainda sem receber um contato oficial, o São Paulo deu mais 10 dias para que haja um posicionamento do atleta. Se isso não acontecer, o clube vai pedir a rescisão contratual de maneira unilateral. O São Paulo pretende reivindicar o total da multa rescisória ao jogador, 100 milhões de euros, quase 600 milhões de reais, se ele fechar com uma equipe de fora do país. No entanto, se a Arboleda acertar com o clube brasileiro, a multa rescisória no mercado nacional será de 300 milhões de reais. O valor seria cobrado inicialmente do jogador, mas pode ficar a cargo do time que o contratar nos próximos 30 meses. Nesta quarta-feira, Arboleda apareceu em sua rede social. Ele postou: "Quem contra ti conspira, diante de ti cairá." Outra postagem: "Não importa quão bom você seja, se está em lugar errado, não vale nada." Arboleda deu as caras também e foi atração em um jogo em Guayaquil, válido pela Série B do Campeonato Equatoriano. Mais bastidor tricolor. O Conselho Deliberativo do São Paulo se reuniu nesta quarta-feira no Morumbi para dar início à votação que pode expulsar Mara Casares e Douglas Schwartzman do quadro social do clube. Eles são investigados no caso do esquema de exploração clandestina de um camarote no estádio. Cerca de 30 sócios fizeram protestos. Expulsar os bandidos do nosso tricolor! A votação online deve terminar até às 5 da tarde de hoje. Casos enigmáticos que não estão nas mãos de Roger Machado. A questão dele é outra, é manter a boa fase do time, é manter a paz. A cobrança é a cada 90 minutos, ele sabe disso. Deixa tudo lá dentro e vamos esses 3 pontos!
Atenção, antes de começar o debate, uma informação. Acaba de sair uma decisão no... Gabriel Sá chegando com a gente para falar sobre o São Paulo e sobre Arboleda, hein? Porque a gente tem novidades sobre esse caso com o Gabriel Sá e com o PVC também. O Arboleda apareceu, né, Gabriel Sá? Pelo menos tinha mandado ali a mensagem para o Rafinha. E agora o São Paulo quer marcar uma reunião com ele e fazer essa rescisão. Uma rescisão amigável, não uma rescisão dura, né? Não quer arrancar todo o dinheiro do mundo do Arboleda. Pelo menos é isso que a gente está entendendo, mas é o que você vai explicar melhor pra gente. Tudo bem, meu amigo? Voltou bem de viagem, descansou ou não deu para fazer nada? Fui direto do aeroporto para o estádio ontem, que teve a votação ali da Mari e do Douglas. A gente vai falar disso aqui também. É verdade, meu Deus. Você tá ficando doido. Haja café pra você, filho. O São Paulo é um clube difícil da gente trabalhar, né? Mas enfim, muito boa tarde, Luz, amigos aqui da bancada do De Primeira, audiência do UOL. Caso Arboleda ganhou um novo capítulo, entre aspas, né? O jogador, então, que tinha enviado aquela mensagem de WhatsApp para o Rafinha, agora respondeu de forma formal ao contato da direção e já discute uma rescisão contratual. Eu vou fazer uma matéria aqui no UOL, que vai entrar amanhã, possivelmente, com alguns advogados do meio esportivo explicando quais são as eventuais consequências para o Arboleda. Mas conversando com o clube, existe um entendimento que não seria fácil conseguir rescisão por justa causa, porque para justa causa para CLT comum, enfim, seriam 30 dias, né? Ele não teve 30 dias de abandono, ele pode alegar qualquer motivo também. Então é algo realmente que está acompanhando atentamente o clube. Mas o São Paulo, como você bem pontuou, Lu, não quer entrar numa briga judicial nessa história, que é só uma resolução. E o que eu ouvi hoje a gente quer apenas que isso acabe, né? Que ele não tenha mais vínculo com o clube e ponto final. Então é algo que está sendo então conversado. Tende a sair uma rescisão amigável de contrato entre as partes. E aí o São Paulo não pagaria mais do que tem a pagar aí ao Arboleda até o fim do seu vínculo, mas essa rescisão pode vir acompanhada de uma cláusula, que caso o Arboleda jogue em qualquer outro clube de Série A de Campeonato Brasileiro, né, do futebol brasileiro de modo geral, pós a rescisão, haveria uma multa a ser paga ao São Paulo para o São Paulo não sair no prejuízo, porque o que o São Paulo não quer acontecer ele faz o que fez, deixa o clube, deixa o São Paulo na mão, vai para o Equador, não responde, depois com uma notificação envia uma resposta e ganha, entre aspas, passe livre para assinar com outro clube. E o São Paulo não quer deixar acontecer, mas também não vai travar uma briga judicial aí para ter, enfim, uma rescisão contratual por assim, justa causa, por entender justamente que não tem tanta base legal para isso, né? Acho que o PVC pode explicar melhor um pouco do que ele tem também desse lado, mas o que eu ouvi é isso, que não seria simples para o São Paulo conseguir uma rescisão por justa causa com o jogador. A gente vai acompanhando aí. Porque o que a gente estava se perguntando, até conversando mais cedo ali na redação com o PVC, por que o São Paulo está sendo tão legal com o Arboleda? Tudo bem, é um jogador importante, tem uma história no clube, né? Arboleda e tudo mais. Mas diante de todas as M que ele já fez aí com o São Paulo, por que o São Paulo está sendo tão legal? Então tá bom, você quer ir embora, vai, tá tudo bem. E a partir disso, o PVC pegou o telefone e foi apurar. Então, o São Paulo deve um dinheiro para o Arboleda. Que até tem a história de que houve, antes do sumiço do Arboleda, que teve um acordo para parcelar a dívida que tem com o Arboleda. Mas quando você diz, ou quando você lê no noticiário, o São Paulo vai fazer uma rescisão unilateral e vai cobrar 800 milhões de reais do Arboleda. Já tem o troco, que é o seguinte, E o dinheiro das luvas que você está me devendo? Então, o São Paulo não vai fazer isso. Essa questão de você ir para a justiça para tentar uma rescisão do tipo, temos aqui um casamento de 10 anos e agora a gente vai se separar litigiosamente e vou tirar tudo de você. Não é bem assim. Então, qual é o cenário? Você precisa ter um acordo para rescisão ou não. Segundo, o Vasco já ligou para o Arboleda. Uma das coisas que se falou no sábado, quando teve o sumiço do Arboleda, uma das primeiras coisas que se falou foi: o Arboleda tá chateado porque o São Paulo não quis negociá-lo com o Vasco. E imediatamente vem o contraponto. Não teve proposta do Vasco. O Vasco não procurou o São Paulo e não fez uma proposta. O São Paulo não tinha como recusar uma proposta do Vasco porque a proposta não existiu.
Mas o Vasco está em contato com os agentes do Arboleda. Então o Vasco pode levar o Arboleda. Aí o São Paulo vai fazer o quê? Vamos fazer um acordo amigável, rescindimos e você perdoa a minha dívida e eu perdoo a sua falta e está tudo resolvido. E aí o Arboleda pega as coisas dele e vai para o Vasco? Não. E o bobo da corte sou eu? Não. Então o São Paulo não vai fazer isso. O que passa a existir como possibilidade, como hipótese? O São Paulo reintegrar o Arboleda, fazer um acordo de reintegração do Arboleda, ele volta a treinar, faz um pedido de desculpas público, faz um pedido de desculpas no vestiário, volta a treinar, eventualmente separado, até que se chegue de fato a um consenso para baixar essa poeira, porque a falta, o sumiço foi do Arboleda. O Arboleda desapareceu, tinha alguma razão para o Arboleda desaparecer? Porque ele desapareceu porque ele estava na reserva, porque ele ficou bravo com a reserva? O Arboleda abandonou o emprego. Isso está posto. Então, só que tem um contra-ataque dos advogados do Arboleda, que é, beleza, só que vocês estão me devendo uma grana. Então, existe uma hipótese que é caminhar em médio prazo para uma reintegração com um pedido público de desculpas, até porque o São Paulo não pode contratar zagueiro nesse momento. Eu confesso que eu nem estava contando com essa possibilidade, né, da reintegração. Aí tem que ver se a torcida vai aceitar, né, como é que vai ser feito esse pedido. Diga, Gabriel. Eu fiz esse questionamento há pouco também a uma pessoa importante do clube e o que ela me disse é justamente isso, né, que vai ser difícil porque o Arboleda não demonstra essa vontade. Ele, até o presente momento, não deu esse indicativo de que ele tem assim, desejo de tentar reconstruir a história ou de tentar amenizar. Ele segue no mesmo tom desde sábado, praticamente, ali conversando com algumas pessoas próximas. E quem venceu? Ele acredita fielmente na possibilidade, né? Ele acredita, de fato, que ele foi sacaneado pelo clube ao estar na reserva, né? Então, existe esse lado também que talvez a gente tenha que ponderar, que é o lado do próprio Arboleda não querer essa história, né? Então, vai haver aí uma conversa, não tem data marcada ainda para uma reunião, mas deve ser até o fim de semana, né? Agendada ali essa reunião. O papo deve ser presencial, até estava conversando com o pessoal do Arboleda, falaram que ele deve voltar ainda essa semana para o Brasil, mas ele ainda está com esse pensamento, que até o pessoal do entorno dele tenta convencer do contrário, que ele não quer mais jogar pelo São Paulo. Então, é algo realmente para a gente observar, né? Qual vai ser o comportamento dele próprio ao voltar ao Brasil. Tem Se que ele vai voltar, né? O lado dele, né? Se ele quer jogar no São Paulo. A gente estava vendo as imagens ali, porque ele apareceu num jogo da Série B lá do Campeonato Equatoriano. É de um dos nossos colegas lá da imprensa equatoriana, né? E ele apareceu ali, a gente está vendo ali ele com as crianças, atendendo as pessoas, tudo mais. Foi a última aparição do Arboleda aí. Quem viu por último, viu nessa cena aí. Pedro Lopes também está com a gente e também traz apurações de Arboleda. Gente, vocês estão vendo nosso time aqui hoje, hein? O Arboleda está exigindo da gente. Que é isso? Até esperando a imagem voltar aqui pra gente mostrar esses aqui. Olha o que é isso. Gente, time completo de repórteres do UOL aqui. Todos a serviço de vocês, hein? Para trazer informação em primeira mão. Esse é o de primeira. Pedro, tudo bem? Você também está nessa apuração. Boa tarde. Estamos todos em busca do Arboleda, né? Tudo bem, Luísa, PVC, Danilo, Gabriel. E eu conversei também ontem com uma pessoa da diretoria do São Paulo. Não sei se foi a mesma que o Gabriel estava acompanhando vocês aqui, mas pode até ser. E ela me explicou uma coisa interessante, né? Um ponto de vista bem pragmático do São Paulo. A gente teve várias notícias aí nos últimos dias dos vários problemas judiciais e dívidas que o Arboleda acumulou nos últimos anos. Justiça encontrando R$5 mil, R$10 mil nas contas dele. Ele é um cara que tem bastante rolo fora de campo. E o São Paulo sabe disso e acompanhou isso nos últimos anos. Acompanhou tanto que quando o Arboleda renovou o contrato dele no final de 2024, uma parte do que ele ia receber de luvas, na verdade quase tudo, foi usado justamente no pagamento de dívidas judiciais do Arboleda.
várias, com empresários, com várias questões que ele acabou tendo aqui no Brasil. E aí isso faz com que o São Paulo faça uma análise muito pragmática, né? Vai rescindir com justa causa, unilateralmente, e cobrar uma indenização de milhões de reais do Arboleda? Poderia fazer isso, né? Qual vai ser o resultado disso para o São Paulo? O São Paulo vai receber alguma coisa? Não vai. O São Paulo tem consciência que muito dificilmente teria um resultado financeiro positivo se tentasse fazer isso. Então, Nação Tricolor, esse foi o vídeo de hoje, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Nós vimos o pessoal ali do Jogo Aberto, né, comentando a respeito do Tricolor, tá bom? O Tricolor que venceu a última partida, né, e pela Sul-Americana, né, e no sábado vai estar enfrentando aí o Vitória pelo Campeonato Brasileiro, tá bom? Foi falado ali também muito a respeito do Arboleda, e eu gostaria de saber a opinião de vocês, tá bom? Deixe aí nos comentários o que vocês acham que deve ocorrer com o Arboleda. Vocês acham que o São Paulo deve rescindir o contrato de fato? Deve estar reintegrando, né, o jogador ao elenco, né? Como foi comentado ali pelo PVC, por alguns comentaristas ali no final do vídeo. O que vocês acham que o São Paulo deve fazer? Deixem aí nos comentários, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais uma vez peço que, por favor, se inscrevam no canal, deixem o like de vocês e ativem o sino para serem notificados sempre que sair um vídeo novo aqui do canal, tá bom? Então até o próximo vídeo.